E aí, tudo bom? Seja bem-vindo ao podcast Um Pouco Que Sei. Esse podcast sou eu, Henrique, venho trazer para vocês um pouco que sei sobre algum assunto, né, determinado em contexto cristão. Hoje eu queria trazer um assunto sobre o livro, né, primeiro episódio sobre o livro A Pirâmide da Sabedoria, de Beth McCracken. E eu queria fazer já começar esse episódio com uma frase dele muito boa. No mundo de hoje, tem cada vez mais informação, mas cada vez menos sabedoria. Mais dados, menos clareza. Mais estímulos, menos síntese. Mais distração, menos calma. Mais pontificação, menos reflexão. Mais opinião, menos pesquisa. Mais fala, menos escuta. Mais para ver, menos para enxergar. Mais diversão, menos alegria. A mais, mais somos menos. E nós sentimos isso. Esse livro ele é muito especial porque a gente vive hoje o boom da fase da comunicação, né? Da informação. E às vezes eu sinto também que a gente fica meio perdido, né? Meio que esse podcast também está trazendo alguma informação, mas será que a gente está filtrando? Será que a gente está fazendo uma dieta? Porque a pirâmide da sabedoria vem disso. Vem dessa ideia da pirâmide alimentar, né? Que é uma dieta equilibrada e saudável. E se a gente pensar nesse processo, ele também pensou em fazer essa pirâmide da sabedoria, aonde a gente possa filtrar. Porque antigamente, quando a gente ia ver uma notícia, sempre tinha uma averiguação, sempre tinha uma investigação muito forte em cima dela. Hoje, com o advento das redes sociais, Instagram, ou Twitter, ou X, né, tanto faz o qual que você usava, o que você usa hoje, hoje a gente tem, vamos falar assim, boatos, e aí com esses boatos a gente já cria informações, e às vezes a gente não espera a investigação de fato daquela informação. A gente, igual o livro fala também, são várias pessoas com megafones gritando, e a gente não tem um filtro correto. E aí é muito legal a gente pensar uma dieta para a nossa informação. E é muito legal esse livro porque ele traz essa pirâmide, né? Ele traz essa pirâmide para trazer essa dieta. Como, igual eu mencionei, a pirâmide alimentar tem os carboidratos, os vegetais, as frutas, os lipídios e a gordura, o açúcar fica no topo. A gente também tem que pensar nisso na nossa saúde, olhando hoje para a questão alimentar das nossas informações. A gente tem que ter sabedoria para selecionar o que a gente vai fazer, o que a gente vai ouvir, o que a gente vai decidir. Porque, infelizmente, às vezes a gente entende um assunto só de uma perspectiva. E não é legal. Às vezes a gente precisa ter um âmbito mais profundo, né? E aí ele traz essa ideia da pirâmide da sabedoria, que é basicamente uma analogia nessas informações que estão circulando a gente, né? Até no meio cristão a gente tem muita divergência em vários pontos, em várias informações. E hoje eu queria falar sobre essa pirâmide da sabedoria. Eu queria estar trazendo esse conteúdo para vocês. E o objetivo desse canal é trazer um pouco que sei de algum assunto, algum livro, algum debate bíblico, alguma situação, alguma passagem bíblica e edificar você que é cristão, você que está buscando de alguma maneira. E buscar sempre trazer uma informação embasada e uma informação confiável. É isso que vai ser importante na evolução desse podcast. E conto muito com o seu feedback. Espero que você continue aqui. É o primeiro de muitos. E espero que vai tocando você. E o que for positivo, eu quero que você passe. Se for negativo também, esperar melhorar. E é isso. Então vamos para o tema de fato. E o que é essa pirâmide da sabedoria, né? Vamos seguir isso, né? O que é? Essa pirâmide ele fez analogia à pirâmide alimentar, onde a gente divide ali ela em 6 pedaços. E aí eu vou trazer um pouco de entendimento de cada pedaço que ele traz dentro do desenho ali. Ele é um livro, tá? Então você encontra em várias plataformas à venda, mas eu vou trazer um pouco ali de uma resenha para você. Talvez seja do seu interesse e às vezes eu creio que vai ser edificante para você e creio que você vai querer buscar aprofundar sobre isso. Então vamos lá. A base dessa pirâmide da sabedoria é a Bíblia, depois é a igreja,
depois é a natureza, depois é os livros, depois é a beleza e depois é as redes sociais. Tá lá no topo, né? Então, por que a base é a Bíblia, né? A base é a Bíblia porque ela é uma fonte eterna, confiável de sabedoria. É onde a gente precisa confiar todo o nosso entendimento, todo o nosso conhecimento dentro do nosso saber. A gente tem que, eu já ouvi falar muitas vezes, morar dentro da Bíblia, né? A gente tem que viver dentro dela e buscar sempre ter ela como base, ser o nosso norte para muitas decisões. Infelizmente, a gente opta ali, muitas vezes, no nosso dia a dia, focar no topo, que é redes sociais, mas o interessante é que tivesse a gente focado na Bíblia, pois ela é atemporal, ela traz pra gente todo o nosso saber, é um livro de grande sabedoria, é um livro que vai nos instruir no caminho de muitas coisas, de muitas decisões. E, cara, vamos pensar, é um livro que hoje ele vive desde aquela época até hoje. Então, ele é muito confiável, né? Não tem como o Breath, ele traz uma visão muito boa sobre ele, né? Por isso que ele tem que ser a base. Cara, a gente tá em 2025, tá indo pra 2026, e esse livro é o mais vendido. É um livro que é muito falado, então é um livro que viveu várias gerações, não decaiu. Então isso nos traz um ponto de confiança, né? Um ponto de entendimento, um ponto de crescimento. Ali onde que a gente pode edificar muitas visões ali de liberdade, instruções do dia a dia, conselhos, situações, questões de justiça, questão do próprio transformação, né? A Bíblia ela traz essa transformação, ela traz o Evangelho, que é a boa notícia. E ela é bom por ser um livro que a gente não vai ter, não tem como eu jogar minha opinião em cima disso. É um livro que eu não posso dizer, ele está dizendo isso. Cara, ele é um livro, ele vai dizer o que ele precisa ser dito e vai tocar no seu coração, vai tocar no seu espírito. E por isso que ele tem que ser a base, ele tem que ser aquilo que você vai ter todos os dias na sua vida, aquele alimento, aquela informação. Porque eu falo assim que a gente se baseia às vezes em teorias que às vezes com o tempo elas vão se perdendo, né? E, cara, a Bíblia, eu vou trazer algum mais pra frente em outros episódios, estudos mais aprofundados, ela é um livro que viveu por muito tempo e vive até hoje e vai continuar vivendo. É uma fonte eterna, uma fonte confiável. O segundo ponto ali da pirâmide, né, como pensa assim, a base é a Bíblia. O segundo ponto que o McCracken trouxe é a igreja. Mas não a igreja, vamos pensar assim, online. Uma igreja física mesmo, uma igreja presencial. A gente ter uma vida viva dentro da igreja. A gente entender o processo da igreja em si. Por que a igreja, né? E aí você está se perguntando, tá, a Bíblia eu entendo, é um livro que é atemporal, um livro eterno, mas por que a igreja ser presencial? Cara, quando a gente está dentro das redes sociais, a gente começa a consumir um determinado conteúdo pelo algoritmo e pela lógica que foi feita, você vai viver aquele algoritmo. Você vai viver aquilo que você está consumindo. Por exemplo, eu gosto muito de animes, então ele vai sempre recomendar desenhos japoneses, animes para mim, sempre vai trazer uma visão dentro daquilo, porque é algo que eu consumo. Mas na igreja, você está ali para presenciar a Deus. E, por incrível que pareça, você também está ali para presenciar pessoas. E aquilo é uma quebra de bolha, porque você não filtra as pessoas que vão estar lá. E você não vai conseguir filtrar pessoas que vão furar sua bolha. Às vezes você vai estar ali, e por exemplo, como eu mencionei, eu gosto de assistir desenho japonês ou anime, e às vezes eu vou estar com alguém que não gosta. E às vezes, por forma que eu conto, a maneira que me admira, aquilo fura a bolha da pessoa. Às vezes, por exemplo, eu sou cristão, sou do ambiente, uma ideia protestante, não vai tocar os louvores que eu quero que toque. Mas não porque, meus louvores são melhores que os louvores do que a pessoa está tocando. Não, isso é uma maneira de furar a bolha. Então a igreja presencial faz você ter essa sabedoria. Lembra que eu mencionei que às vezes você está vivendo só olhando um ponto? Então, se você está em um ambiente que são pessoas diferentes, vivências diferentes, elas vão trazer umas perspectivas diferentes daquele determinado assunto. E, por exemplo, ali na Bíblia você tem uma passagem, e às vezes você tem um entendimento. Trocando conversas com outro irmão, né, trocando uma ideia,
às vezes vai te trazer um outro entendimento. Cara, eu não tinha visto nessa perspectiva. E às vezes para o outro irmão também. E aquilo pode ser que seja tão edificador ou até quebrar barreiras que você pensa, né? E aí subindo, né, essa ideia da igreja presencial, o McGregor traz a ideia da natureza. Cara, a natureza, ele fala uma coisa que marca até hoje. É o segundo livro de Deus. E realmente é, cara. A natureza, ela tem uma vivência, ela tem uma maneira de lidar ali, que se você parar para olhar, observar, é fantástico, cara. Se você, a Bíblia fala dos pássaros, né, das flores, do campo, e às vezes a gente não se detém a isso. Às vezes a gente acha que a natureza não pode nos ensinar. E cara, ensina muito, muito, muito. Ao pensar que você, tipo assim, vê a forma que, por exemplo, um pássaro cuida dos seus filhotes, que às vezes ele é, é muito agressivo, quando cresce eles jogam fora do ninho, mas ali tem uma mensagem ali, tipo assim, que às vezes nós, como pais, eu sou pai, a gente pensa que quer criar filhos que vão ficar dependentes da gente, mas a gente não pode pensar assim. A gente tem que criar filhos que não vão ser dependentes da gente. Então, a natureza tem essa beleza, tem essa maneira que ela pode nos ensinar. Numa casa de João de barro que não molha, no cuidado de um animal cuidando do outro, o instinto animal. Lógico que tem algumas coisas na natureza que a gente não consegue trazer para a humanidade, mas a beleza da natureza nos chama muita atenção. Então a gente tem a base que é a Bíblia, a igreja, mas de modo mais efetivo, uma igreja presencial, vamos falar assim. Então, se você tem uma comunidade de fé, vá nela, conviva com ela, tenha contato com as pessoas. Não filtre as pessoas como a gente filtra nas redes sociais, infelizmente. Às vezes a gente faz isso na igreja presencial e a gente deixa de viver alguns ricos, né? E na natureza também. Às vezes a gente acha que é bobo, mas não, cara. A natureza ela tem uma resposta, ela tem um ensinamento, ela tem uma maneira de responder a nós de uma maneira muito legal, muito, vamos falar assim, ímpar, muito único, né? E ali, vamos subir mais um degrauzinho dessa escada, os livros. E aí o McGregor ele deixa um ponto muito interessante. A gente buscar livros nem sempre novos, mas livros antigos que estão até a geração de hoje. Não é ruim você ler livros novos, mas se aquele livro antigo está vivendo até hoje, ele pode ser um livro edificante. E é legal que ele traz um ponto, por exemplo, às vezes você foca num livro que você gosta, mas também é bom você ler um livro de outra perspectiva. Ah, mas aí que vou fazer confusão. Não necessariamente. Às vezes você tendo a outra perspectiva, você consegue ter um embasamento, você consegue ter um entendimento melhor daquele todo que você precisa fazer. E isso o livro traz com muita profundidade, muito entendimento. Ele traz essa visão sólida dos livros, né? Então você pode, por exemplo, eu gosto de ler alguns livros até cristãos, e nesses tempos eu optei para ler livros ali que não são cristãos, mas tipo ajudam a admirar o mundo novo, ajudam você a ter uma visão, a evolução dos bichos, ajudam você a ter uma visão também do mundo em si. Eu deixei de cair dentro do meu mundo cristão ali, não deixei de ler, li já Confissões de Agostinho, busquei ler outros livros também, Larry Craig, Cheios de Regras, livros ótimos que me ajudam no meu embasamento. Mas sempre satélites naquele processo, né? O principal livro é a Bíblia, que é nossa base, mas sempre bom ter outros livros que eles possam nos ensinar. E aí, subindo mais um nível ali, a beleza. O McGregor traz a beleza, mas em qual sentido? Muitas vezes a gente deixa de sentir a sabedoria através da arte. Através de, por exemplo, num contexto cristão, louvores, mas através da música. Ela pode nos trazer por si só. Quando eu falo da natureza como segundo livro de Deus, que a sua beleza já chama atenção, o que é belo nos encanta. Então, se a gente focar ali em livros, focar ali também em músicas que possam nos edificar, possam trazer sabedorias pra gente. A gente saber ter o filtro naquilo, mas também ouvir com esse ouvido que eu disse, de tentar ver os dois lados, tentar entender ali o processo, música, teatro, até no entretenimento às vezes. A comédia em si, às vezes, ela é uma crítica à sociedade e às vezes a gente não percebe. Eu, por exemplo, gosto de assistir
os animes, igual eu mencionei, e os animes também me enriquecem também. Tem algo belo ali que possam me trazer de entendimento, possam me trazer, e até o riso, né? O entretenimento ali pode trazer algo que seja legal. Às vezes a gente está ouvindo só para rir mesmo e não é um problema para isso. Só que a gente tem que tomar cuidado para a gente não estar só vivenciando a beleza. Deixar de vivenciar essa pirâmide, essa dieta que ele passa, né? Esse processo que ele passa no rendimento. E no topo, ele deixa redes sociais. Por quê? Cara, por que pareça ele é jornalista. Então, é algo até interessante que ele vive isso, né? As redes sociais, cara, ela é algo positivo, mas também é algo negativo. Vou dar um exemplo mais negativo. Infelizmente, igual eu falei, a rede social trouxe o acesso à informação muito forte. Mas igual a frase que ele trouxe, a gente tem muito mais coisas, mas ao mesmo tempo temos menos daquilo. Temos muitas informações, mas pouco reflexão. Às vezes a gente só tem informações sendo jogadas no Instagram, no Twitter, em busca de engajamento, em busca de entendimento. O podcast, um pouco que sei, acaba sendo um pouco disso, né? Eu estou trazendo informações, mas eu quero trazer também reflexões dentro dessas informações. Quero que ponha você para pensar. Quero que você ouça e fale assim, cara, realmente, às vezes eu estou focando na rede social e às vezes eu estou deixando outras coisas passarem. A beleza de você ter um tempo com a sua família, a beleza, não sei se você é casado ou não, ou se você tem filhos ou não, ou se você é solteiro, mas, cara, a beleza de ter amigos, a beleza de ter irmãos, a beleza de ter pessoas perto, vivenciar, ter momentos, isso é muito legal também. A beleza dos livros, a beleza da natureza, a beleza da igreja, tem tudo isso que às vezes a gente passa despercebido porque a gente está vivendo muito dentro da caixinha da rede social. Às vezes a nossa base é a rede social e nosso topo é a Bíblia. E deveria ser o contrário, né? A nossa dieta ela teria que ter mais riqueza na Bíblia e mais pobreza, vamos falar, na rede social. Mas, cara, o que é bom, né? Eu não quero só trazer o que é ruim. Mas agora que ele traz um ponto muito interessante. A rede social, ela pode ser boa. Em qual sentido? Cara, eu preciso ir em algum lugar. Às vezes você vai lá no Facebook e vê a avaliação de várias pessoas. Às vezes isso não é interessante, às vezes isso é interessante. Ah, mas eu posso ir pela opinião das pessoas? Não necessariamente, mas cara, isso ajuda você a ter um filtro a mais ou você ter um receio. Olha, aqui já falaram que, por exemplo, nesse determinado restaurante falaram que a comida é sensacional. Então você vai um pouco mais tranquilo. Ó, aqui falou para mim ficar ligeiro com o atendimento. Então você vai um pouco mais esperto com essa parte do atendimento. Então a rede social ele pontua como algo para você apontar. E através disso que trouxe essa ideia da realidade da rede social. O que a gente está alimentando as outras pessoas? E por isso que nasceu um pouco que sei no meu coração. Cara, eu quis trazer um pouco do que sei sobre livros, sobre Cristo, e eu quero alimentar alguém com isso, e esse alguém alimentar outras pessoas e dobrar, e a gente ter uma rede e que possam alimentar. E é isso que é o desejo do podcast. Não é um crescimento, mas sim alimentar. Se eu conseguir alimentar uma pessoa, já sou grato. Se eu conseguir alimentar essa uma pessoa alimentar várias, também é grato. Mas se essa pessoa alimentar uma, e essa pessoa alimentar uma, e alimentar uma, e alimentar uma, na hora somos vários, né? Somos vários ali, depois dessa junção de um com um, com um, com um. Então, cara, a rede social, ela é isso. Ela é esse processo. E é interessante, e um ponto que eu esqueci de mencionar, ele traz uma frase, alimentando sua alma em um mundo de pós-verdade. Porque quando veio a pandemia e deixou a gente preso, existe agora um termo chamado pós-verdade, né? Então a verdade em si só ela deixa de existir e a gente tem um termo real ali de pós-verdade. A minha verdade, a sua verdade, e isso gera vários problemas, né? Por exemplo, quando a gente tem uma situação de crime ou uma situação ali, a gente já tem a notícia ali de possíveis pessoas e já tem pessoas já dizendo que aquela pessoa pode ser realmente que cometeu o crime. E às vezes, quando faz a investigação, a gente descobre que a pessoa não fez. E aquilo me lembra muito uma frase, na verdade, uma cena que eu vi na época que eu ouvia bastante partes do YouTube, distrações e tudo mais.
de um padre, o Padre Léo. Ele fala um negócio muito interessante. Ele falou assim, cara, imagina que tá uma mãe ali lavando na roça, uma mulher lavando a louça, um pai ali cuidando do gado e um filho ali brincando perto de um precipício ali, perto de algo que possa cair. E esse menino desequilibra. E aí esse pai, como estava cuidando do gado ali, tinha um chicote e tudo mais, laça essa perna com chicote mesmo. Aí essa mãe tá vibrando, esse menino tá chorando porque tá assustado, e tira uma foto do exato momento esse quadrado. Eu te pergunto hoje, se eu postasse essa foto na rede social, desse pai com a perna desse menino laçada e essa mãe celebrando, o que que as pessoas vão dizer? Eu acredito que as pessoas iam julgar esse pai, às vezes iam julgar essa mãe, ia dizer, cara, que absurdo, que judiação. Às vezes também, pessoas iam falar assim, cara, será que ele não caiu e tentou ajudar? Então, muitas vezes a gente já tem o pré-julgamento e as pessoas vão trazendo chutes dali. E às vezes a gente não espera a investigação toda pra gente entender o processo. E muitas vezes é a gente julgando pessoas, julgando verdades, julgando doutrinas, julgando teorias. Por quê? A nossa base foi sempre a rede social. Então, quem que está me alimentando? O que está me trazendo? Qual é a minha dieta de sabedoria em cima disso? E essa provocação que eu queria trazer para você. Qual que é a sua base nessa pirâmide? O que você está trabalhando nessa pirâmide hoje? A sua base é as redes sociais? A sua base é aquela pessoa que você escuta muito? E não é errado, tá? Igual eu mencionei, o ponto é você está buscando é, ter outras perspectivas, outras visões, e você está tendo uma base, uma fonte, como eu falei, cristã, da Bíblia, uma fonte eterna, uma fonte séria, é, daquilo que você está ouvindo, daquilo que você está comentando, porque infelizmente até no meio cristão a gente escuta, infelizmente, doutrinas de pastores que às vezes estão deturpando a palavra de Deus, às vezes estão trazendo uma coisa que não é uma verdade, e às vezes estão trazendo algo para, vamos falar assim, trazer uma suavidade no seu ego, trazer uma realidade de fora que a Bíblia não está dizendo. E às vezes, se você tivesse buscado ler, interpretar, às vezes aquilo você teria trabalhado melhor, ter entendido melhor, ter tramado melhor. Às vezes, muitos sentimentos que você tem é daquilo que você se alimenta. Por exemplo, em jornais, às vezes em filmes, em novelas. Por exemplo, às vezes você está se alimentando muito de crimes e situações e isso te gera uma insegurança e não entenda que é errado você ver isso, mas será que você não precisa se alimentar da palavra de Deus para realmente ter entendimento, que você tem uma esperança no meio de tanta provação, no meio de tanta tristeza? Às vezes você precisa ser mais alegre, levar a mensagem, alimentar pessoas, trazer edificações e às vezes você não está conseguindo. Às vezes você está postando ali na rede social uma vida muito feliz e às vezes aquilo não é a realidade que você vive, sabe? Aquilo não é o que vai te transformar. Aquilo não é o que vai realmente edificar pessoas. Às vezes você está postando ali que você está feliz num rolê com seus amigos, mas no fundo, no fundo, no fundo, do seu coração, é, você não tá legal. E às vezes você precisa só ter um tempo com Deus, ter um tempo ali com a sua base, que é a Bíblia. Depois também ter um entendimento, ter um convívio numa comunidade de fé, numa igreja. São pessoas que vão poder te abraçar e entender ali seu processo. Ah, Rick, mas então fora da igreja não tem pessoas? Claro que tem. Mas por que a igreja? Porque a igreja, irmãos, é algo que eu falo que é surreal. Porque você vai ter várias pessoas ali. Você vai ter pessoas mais doentes que você, vai ter pessoas menos doentes, mas você não é o único, vamos falar assim, você pensa que você é o saudável no meio, mas você é um doente também. E ali é um cuidando do outro, né? E ali é um entendendo o processo do outro. Às vezes você vai ter uma proximidade maior. Olha, cara, não tô legal. Ou vamos junto, vamos orar, vamos ter um tempo.
Cara, eu preciso entender mais de finanças. Cara, tem esses livros aqui que possam te ajudar. Cara, eu preciso trabalhar um pouco mais meu emocional. Tem um tempo com a natureza, tem um tempo de beleza, tem um tempo de riso, tem um tempo de felicidade, mas tem um tempo também de reflexão, tem um tempo de amadurecimento. Tenta priorizar muitas coisas. Tenta priorizar a palavra de Deus. Tem tantas coisas que você tem. Gasta um tempo com a palavra. Que tal você gastar um tempo ali é, um tempo real com a palavra de Deus, fazer um devocional. Ter um tempo ali, cara, preciso ir na igreja, preciso num culto, mas não só ficar ali no culto ou na missa, ficar ali no seu processo, mas, cara, vou ficar depois, vou conversar com pessoas, vou ter um tempo de riso, vou ter um tempo de contemplar. Gaste um tempo olhando a natureza em volta. Eu sei que a gente vive numa cidade, cana-de-açúcar, ou às vezes até muito prédio, mas, cara, tenta ver o que é belo dentro desse processo. Às vezes a gente tenta viver ali muito no raso e a gente está acostumado muito com os filtros da rede social. E às vezes a gente está vivendo dentro da nossa bolinha ali e as pessoas precisam entender o que é romper, porque às vezes a perspectiva do outro vai te ajudar a entender os processos que você não está entendendo dentro de você. Então, o intuito de hoje eu vou deixar na descrição do episódio o link ali do livro para você querer comprar. O objetivo de hoje é trazer essa mensagem. Qual que é a sua dieta hoje? Qual a dieta de sabedoria que você está tendo? Será que você precisa trazer um pouco mais de Bíblia para dentro de você? Você precisa ter um pouco mais de contemplar o que é belo? Será que você está vivendo muito em rede social? E é igual eu disse, por si só ela não é ruim, mas consumindo demais pode ser maléfico para você. Tem vários estudos ali, e quando você vê muito shorts, você não consegue nem focar em coisas, você tem uma dopamina barata. Isso também é provado cientificamente que não é muito legal você ter um consumo muito drástico disso, né? Então, é isso que eu queria trazer. E o objetivo desse podcast é trazer esse entendimento, trazer um pouco que sei do que a gente precisa. Então, realmente, um pouco que sei do livro Pirâmide da Sabedoria. E, lógico, não sou o rei da verdade, igual eu disse, é uma perspectiva, mas uma perspectiva querendo trazer uma reflexão, uma perspectiva querendo trazer um entendimento. Qual que é a sua dieta de sabedoria? Beleza? E tenha uma ótima reflexão, um ótimo pensamento. E vou dizer, né, o próximo episódio eu quero trazer ali um pouco que sei de Marcos. Eu vou propor ali trazer o capítulo 1, capítulo 2, então peço que se isso tocou, se você tem vontade de continuar, espero que sim, Deus abençoe. Eu vou fazer um estudo ali e vou trazer um pouco do que sei de Marcos, capítulo 1, capítulo 2, então peço que leia, peço que reflita e a gente possa ter um tempo de conversa ali. E vou sempre trazer isso, né, uma reflexão bíblica e trazer um tema. E o próximo também, o terceiro episódio, eu já penso em trazer algo voltado para o cristianismo, né? Porque eu falei que eu sou cristão. Então, trazer ali o cristianismo como tema. Então, o episódio 2 é Marcos 1 e 2 e o episódio 3 é o cristianismo. É, Fica aí aberto ao feedback. Espero que tenha trazido um pouco de reflexão. Espero que tenha te ajudado ao entendimento. Deus abençoe e até no próximo episódio.